É importante que a gente entenda que essa fase que a Natália acabou de descrever é uma fase pré-CPI, né? Vão agora escolher presidente, como ela disse, vão escolher o vice-presidente, como ela disse, votar. Depois vai ser indicado o relator, muito provavelmente o Renan Calheiros. E quando isso acontecer, é aí que então você vai ter uma definição de cronograma de trabalho, a ordem das pessoas que vão ser ouvidas, marcação da data para que eles compareçam virtualmente, eventualmente, presencialmente, na maior parte das vezes e tal, para serem ouvidos. É muito curiosa a posição do senador Flávio Bolsonaro, posto que ele representa uma visão negacionista, né? O pai dele não usa máscara, né? Ele estava de máscara na sessão do Senado, mas o pai dele não usa máscara. Aliás, tem várias mensagens, Oineg, de ouvintes chegando aqui com o seguinte: mas o governo não é contra o fique em casa, mas eles não são contra o isolamento? Exato. Não estou entendendo. O isolamento serve quando isso pode proteger o governo. Aí é a favor de vacina, aí é a favor de esperar o momento mais adequado e tal. Eu concordo com a ideia de que a CPI deveria acontecer ao final da pandemia, porque ele usou como argumento, quer dizer, a CPI não vai colocar uma vacina no braço de ninguém. Não vai, de fato não vai colocar nenhuma vacina no braço de ninguém. A questão é, o Senado resolveu que vai instalar, ponto, acabou. Eu me curvo, o Senado resolveu. Acho que seria mais oportuno fazer como fez a Itália. A Itália está fazendo uma CPI, nesse momento, numa região específica da Itália, a Lombardia, aonde se deu o caos. Aquilo que aconteceu primeiro em Manaus, depois de forma mais espalhada no Brasil, lá se concentrou numa determinada região e deu muita confusão, bateção de cabeça. Lá, como aqui, houve choque de instâncias de poder, foi um negócio confuso. E eles estão investigando para saber o que deu errado. O que deu errado? Porque você fazer uma investigação enquanto as coisas estão acontecendo é complicado. É muito complicado você, por exemplo, eu dei como exemplo aqui, mandar um auditor junto com o corpo de bombeiros durante o combate ao incêndio. Quer dizer, vai lá o bombeiro, pega um machado, vai quebrar uma porta e diz, olha, não vamos quebrar essa porta não, vamos tentar chamar o chaveiro para abrir. E o fogo comendo lá dentro. Vai quebrar o vidro? Não, será que é o caso de quebrar o vidro? Vamos avaliar outra forma de entrar nessa casa? Aí tem gente lá dentro, tem animais lá dentro e tal. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado para entrar. É complicado. Quer dizer, a hora de agir é a hora do executivo agir. E, obviamente, o legislativo tem funções de aprovação de emendas constitucionais, de projetos de lei. A fiscalização é feita regularmente pelo Tribunal de Contas da União e vai chegar uma hora que você diz, olha, agora vamos porque deu confusão. Mas o Senado entendeu que deveria fazer agora. Não dá para a gente achar que os senadores que tomaram essa decisão porque estão imbuídos de uma vontade sem paixão de simplesmente investigar para melhorar as práticas, para que o Brasil possa se tornar uma nação mais desenvolvida. Não, é uma briga política de cunho eleitoral, mas dos dois lados. Não é o argumento do Flávio Bolsonaro e o argumento dos governistas, não vamos adiar a CPI porque daí lá na frente faremos um levantamento, nada disso. Querem adiar a CPI porque a CPI é ruim para o governo. Não existe CPI boa para o governo. A CPI é um desastre para o governo. Porque o governo foi um desastre na pandemia e continua a ser um desastre na pandemia. Veja só, ouvinte querido, ouvinte querida, Débora, o tempo inteiro a gente recebe uma notícia envolvendo vacina com um novo cálculo. Não dá para apagar o passado, não dá para apagar a decisão do governo de ter recusado um acordo com a Pfizer. Não dá para apagar isso. Pode-se argumentar que as cláusulas do contrato... Olha, as cláusulas do contrato tributário brasileiro estão sendo modificadas com uma emenda constitucional. Esse é o desejo do governo. Oi, Neg. Desculpa até te interromper, mas falando sobre as vacinas, né, nosso colega Otávio Guedes hoje publicou uma reportagem
mostrando que o governo recusou 11 vezes ofertas para compras de vacina, não só da Pfizer, mas a Coronavac, Covaxin, 11 ofertas foram recusadas. Exato. Não dá para pagar isso. Então, isso pode ser investigado hoje, pode ser investigado daqui 3 meses, daqui 6 meses. O Brasil não terá comprado as vacinas se a CPI começar a trabalhar daqui 3 meses. Não vai mudar nada, mas o Senado entendeu que era hora de fazer isso. E a gente tem que tomar o cuidado para não se perder, a partir desse momento, nas discussões laterais. Vai ter muita discussão lateral, ainda bem que a gente tem a Natália para fazer a filtragem, a gente tem toda a equipe de reportagem da Band News FM para fazer a filtragem, separar o joio do trigo, né? Nos contar qual é o trigo, contar também qual é o joio, porque é divertido, é curioso, a gente sempre quer saber um joiozinho, mas a gente não se perder. Por exemplo, há pouco o Flávio Bolsonaro bateu boca com a Elisiane Gama. Na verdade ele provocou, porque o Senado tem 11 mulheres e não há nenhuma mulher integrante da CPI. E aí o Flávio Bolsonaro, se comportando como se fosse um feminista, questionou o papel das mulheres, porque não tem nenhuma mulher na CPI, sendo que há líderes mulheres que indicaram homens. Então houve uma participação das mulheres e tomaram uma decisão. E ele resolveu fazer uma provocação que é absolutamente impertinente nesse momento. Qual é a diferença? O que tem a ver essa discussão nesse momento? E aí a Elisiane Gama, que é da pá virada, que não aceita desaforo, ela foi para cima. Então, deu-se uma discussão. Bom, essa discussão não tem nada a ver com a CPI. E mesmo que tivesse acontecido durante a CPI, rende imagens, rende diálogos, mas também não colabora em nada para a votação. Como naqueles julgamentos do Supremo Tribunal Federal, quando ministros, como aconteceu recentemente, várias vezes, Gilmar Mendes versus Barroso, Lewandowski versus Barroso, agora no último julgamento, tem aquela bateção de boca, mas o que interessa é o voto colhido. É o voto, o que afinal quis o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a fala do Flávio Bolsonaro, e nada é a mesma coisa, tem a menor importância, zero a importância. Foi lá e falou, é o filho do presidente, foi lá e falou, está registrado o que ele disse. O que interessa é como ficará a CPI, quais serão as linhas iniciais da CPI, porque o escopo dessa CPI é monumental. Não dá para em 3 meses você fazer o levantamento que se propõe, que é levantar toda a omissão e ação imprópria do governo federal na CPI, no combate à Covid, mais o que aconteceu na crise do oxigênio em Manaus, mais os repasses de verbas para os estados, tudo em 3 meses. Não vai acontecer. Então, alguma coisa será feita antes. O que vai ser feito antes? Bom, isso vai ter seguramente mais importância. E essa CPI é uma CPI onde o governo perdeu na composição. Ou seja, o governo está completamente refém dessa CPI. São poucos os governistas e muitos os integrantes da oposição. E o relator, o Renan Calheiros, que é tido como independente, assim como o Tasso Gereissati também é apresentado como independente em todas as listas, porque votam algumas matérias de interesse do governo com o governo. Mas o Tasso Gereissati já disse que o problema do presidente Jair Bolsonaro pode ser psiquiátrico. Alguém é independente quando diz isso? Não, é de oposição. E o Renan Calheiros é de oposição. Então é uma CPI onde a oposição está mandando. Essa CPI acontece no momento de um governo desarranjado politicamente, extremamente desarranjado. Tanto que apresentou um orçamento, né, aprovou um orçamento que é um escracho, é uma baderna, é um tapa na cara da sociedade. Um orçamento que não coloca dinheiro para o censo. Aliás, ironia, ontem os Estados Unidos divulgaram os primeiros dados do censo, que foi feito em 2020, como deveria ser feito. O anterior foi em 2010, e eles estão no 24º censo ininterrupto. E o Brasil não vai fazer o censo, não fez em 2020, não fará em 2021 e talvez não faça em 2022, o que é um escárnio, né? Os Estados Unidos, por exemplo, com os dados divulgados, entenderam e aprenderam que eles estão com o segundo menor crescimento de toda a história. Só perde o crescimento populacional para a década de 30, quando houve a Grande Depressão. Isso são os primeiros sinais, os primeiros dados. Então, 37
estados dos 50 estão crescendo mais lentamente, chegaram à conclusão de que provavelmente vão ter que flexibilizar os programas de imigração, porque a sociedade está ficando mais velha, está se casando mais tarde, está tendo filho mais tarde. E com isso tudo, você vai ter o envelhecimento da população, você precisa repor essa juventude, vão flexibilizar a imigração. Decisões que surgem a partir do censo. E o Brasil sabe o quê? Nada, não sabe nada. Não tem condições de saber. E é uma loucura. Veja, o censo nos Estados Unidos está previsto na Constituição. O Brasil dá tão pouca importância para as informações que realmente importam que não existe a palavra censo na Constituição. Tem na Constituição previsão para ampliar o número de tribunais regionais federais, mas não tem nada sobre o censo. Tem artigos lá para liberar tributos de DVD, Blu-ray, permissão para entrada de estrangeiros nas universidades, reajuste de salário de funcionário público, mas não tem nada sobre o censo. Os americanos, que não tem nada na Constituição, têm uma previsão para fazer o censo. Isso só mostra a diferença. E quando eu falo em desarranjo, hoje, agora há pouco, houve a demissão do secretário especial da Fazenda, né, Débora? O Valderi Rodrigues acabou de ser demitido e ele deve ser substituído pelo secretário de Tesouro Nacional, o Bruno Funchal. E essa demissão é mais uma de uma série de demissões de um desmonte do Ministério da Economia. Caiu o secretário de desburocratização, de desestatização, caiu o presidente do Banco do Brasil, caiu o presidente do BNDES, caiu o secretário do Tesouro Nacional, o secretário da Receita Federal, caiu o secretário de Comércio Exterior, caiu o secretário de Assuntos Internacionais, enfim. O fato tem um desmonte no Ministério da Economia e está lá o ministro se segurando como pode para ficar no poder. E todo mundo querendo fatiar o poder do Paulo Guedes agora, criando mais ministério. Então é um momento de desarranjo do governo, e nesse momento de desarranjo do governo, um governo que não está conseguindo fazer uma política sanitária de qualidade, com clareza, com comunicação para a sociedade, aproveita as peças publicitárias para bater bumbo e divulgar os feitos do governo. Nesse momento acontece a CPI. E a gente vai acompanhar isso aqui de perto, porque é o fato político mais importante, não podendo perder de vista que não existe nada mais importante hoje no Brasil do que combater o vírus. Os primeiros sinais de queda na taxa de contaminação começam a acontecer, as curvas começam a cair, mas a gente está num patamar muito alto. Débora, você infelizmente deve dar essa semana a notícia de que o Brasil chegou a 400 mil mortos. Nós estamos chegando em 400 mil mortos. É um dado horroroso. E nós vamos dar essa notícia, você vai dar essa notícia aqui esta semana, o que é uma coisa muito triste. Então nós não podemos perder isso de vista, a CPI vai começar, não podemos nos perder e temos que ficar sempre atentos, e aqui a gente vai ter esse cuidado para separar aquilo que interessa para discutir. As brigalhadas, as cloroquinadas que sempre acontecem, essa a gente vai deixar claro. Pode ser curioso, pode ser interessante, mas vamos deixar claro que isso é um assunto lateral. O importante é ficar no trilho da informação que tem importância.